Feliz Ano Novo e bem-vindos ao Turismo em Destaque. Em primeiro lugar, gostaria de dar duas notas prévias. Desde logo, para sublinhar que os países que têm esta responsabilidade de acolherem os conselhos europeus normalmente têm sempre tudo isto tem um grande efeito do ponto de vista do negócio turístico. E tem um grande efeito porquê? Porque faz com que nesses países aconteça um conjunto vastíssimo de reuniões, de recepção de delegações, de eventos, ou seja, que haja todo um conjunto de fatores que levem a um aumento dos fluxos turísticos e, consequentemente, de melhoria e de desempenho da atividade turística nos países que desempenham essa presidência. Ora, infelizmente, e como sabemos, e até se compararmos com aquilo que já se passou em Portugal a quando da assunção de outras presidências do Conselho Europeu, aquilo que se vai passar neste semestre, infelizmente, não vai ser assim. Ou seja, o turismo português vai ter uma oportunidade, por assim dizer, perdida em razão da situação pandémica que atravessamos, o que obviamente é de lamentar, porque é mais uma machadada nas expectativas e nas esperanças dos agentes turísticos nacionais. Mas uma segunda nota também, e esta de âmbito ainda mais genérico, tem a ver com a importância do turismo para o continente europeu. Se recuarmos a números exatamente antes da pandemia, nomeadamente ao ano 2019, constatamos que o continente europeu recebeu pouco mais de 50% do número total de chegadas internacionais, isto é, do número de turistas que houve no mundo. Ora, isso quer dizer que se o continente europeu alcançou esta marca, significa que do ponto de vista económico, o turismo também no seio da União Europeia tem um peso significativo que, aliás, se traduz facilmente por, nesse mesmo ano, ter quase que chegado aos 11% do PIB europeu, do Produto Interno Bruto da União Europeia, e aos quase 12% do total de emprego também registado na União Europeia. Ora, isso quer dizer, e já agora aproveitando, isto casa tudo com, no fundo, aquilo que Portugal decidiu, escolheu e elegeu como mote, como lema da sua presidência nos próximos 6 meses e que, aqui recordo, tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. Ora, esta frase, o tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital, isto parece quase que um fato, por assim dizer, por medida, perdoe uma expressão, é o rosto, isto tem a cara do turismo. E tem a cara do turismo porque se há atividade que desde sempre tem estado na linha da frente, quer da promoção da justiça, da solidariedade, da colaboração, da cooperação, do desenvolvimento, da sustentabilidade, da proteção do ambiente e do ordenamento do território, da paz entre os povos, tem sido a atividade turística. Mas tem sido também a atividade que, desde muito cedo, procurou de todas as formas possíveis, e mesmo antes de haver globalização, já o turismo era global, procurou tirar partido dessa globalização e não só viveu-a, antes de sequer termos a sua definição, como inclusivamente acabou por aproveitar também para estar na linha da frente daquilo que foram as consequências dessa globalização, nomeadamente em tudo o que tinha a ver com as questões ambientais, com as questões patrimoniais, com as questões, inclusivamente, de pressão social provocadas pelo turismo. Mas também, se recuarmos para a década de 90 do século passado, vemos que o turismo também foi precursor na utilização das novas tecnologias de informação e comunicação, a quando da sua grande explosão na década de 90, nomeadamente com o aparecimento da internet, que veio revolucionar os hábitos todos de consumo. Ora, dito tudo isto, o que é que então Portugal pode esperar, ou o que é que, melhor dizendo, o que é que o turismo pode esperar desta presidência portuguesa da União Europeia? Bem, por um lado, e desde logo, que se passe das palavras aos atos e que se consiga, de alguma forma, procurar ajudar o turismo a passar esta, que é a sua mais grave crise desde sempre. Mas também, por outro lado, aproveitar os bons exemplos, as boas práticas, adotando aquilo que o turismo ao longo de tantas décadas nos tem vindo a ensinar na defesa do ambiente, da ecologia, da descarbonização, da vivificação das comunidades, da própria digitalização. E isso seria importante que conseguíssemos consubstanciar num grande evento ou, de alguma forma, corporizar isto, por exemplo, numa cimeira europeia que tivesse o objetivo de demonstrar o muito que o turismo pode contribuir para a coesão económica e social da União, mas também da coesão política. Porque o turismo é, no fundo, união na diversidade. E é esta diversidade
que sem ela não há turismo, porque se não houvesse diversidade não haveria necessidade de haver destinos turísticos, que pode ser um excelente exemplo, até do ponto de vista político, para a coesão europeia, numa altura em que tantos populismos e tantos nacionalismos começam a graçar por essa Europa fora. E já agora, podíamos também aproveitar a realização desta cimeira para quebrar esta espécie de muro, esta espécie de barreira que continua a existir entre os países do centro e do norte da União Europeia e os do sul, ou seja, entre países emissores e países receptores de fluxos turísticos. No fundo, se a União Europeia se quer afirmar e assumir como um grande bloco económico à escala global, deve promover economias complementares de cada um dos seus Estados. E complementaridade é algo que está no ADN, na natureza do turismo. Veja-se a relação simbiótica que os seus múltiplos setores têm entre si e que todos concorrem para o sucesso da atividade. E já agora, finalmente, uma última palavra. Este também seria uma oportunidade ímpar para, de uma vez por todas, que a aviação passasse a ser assumida como parte integrante e peça fundamental da atividade turística. Em primeiro lugar, devo começar por dar os parabéns à Confederação do Turismo Português, ou, como agora recentemente foi renomeada, do Turismo de Portugal. De facto, quando da sua fundação, que agora celebra as bodas de prata, muito poucos imaginavam que este projeto associativo poderia, até devido aos antecedentes e aos falhanços que existiram e as inúmeras tentativas falhadas de criar uma confederação, muito poucos, se calhar, diriam que 25 anos depois estávamos perante um projeto associativo tão sólido, tão consolidado e que é um exemplo das capacidades e do potencial que a sociedade civil tem e conseguiu demonstrar. Uma das razões que, na minha opinião, conduziu ao sucesso da própria Confederação foi a sua gênese, o que esteve na sua origem. Ou seja, enquanto que as estruturas congêneres nasceram logo no pós-25 de Abril e, no fundo, de cima para baixo, ou seja, foram criadas as estruturas confederais muito antes de estarem criados os movimentos associativos que elas acabariam por representar. No caso do turismo, muito pelo contrário, pouco mais de 2 décadas após o 25 de Abril é que nasceu a Confederação do Turismo, digamos, por vontade, como seria numa linguagem política, por vontade das bases, e isto é, nascendo de baixo para cima, ou seja, nascendo por vontade das diversas associações setoriais e regionais. E isso foi, com certeza, uma das razões do seu sucesso. E embora os tempos atuais não sejam tempos de celebração, nomeadamente para o que diz respeito para o turismo, até atendendo à grave crise internacional e nacional por que está a passar, é pena que a Confederação do Turismo, os seus órgãos sociais, os seus associados tenham decidido ignorar, não celebrar esta efeméride, porque uma instituição que não preserva a sua história, uma instituição que não celebra o seu percurso, é obviamente uma instituição que mais limitada na sua ação presente e menos capaz de projetar o futuro. No entanto, muitas conquistas se deveram à participação do turismo, se deveram à participação da Confederação do Turismo e, pelo menos 2 delas, que eu reputo da maior importância. Foi o conseguir respeito e reconhecimento, quer económico, quer social, quer até políticos, para a atividade. Para além disso, conseguiu participar numa mudança grande de mentalidades e, finalmente, ainda provocar que toda a constelação turística conseguisse guindar-se a ser a atividade económica mais dinâmica do país. Ora, tudo isto acabou por se traduzir em múltiplas representações, das quais se destaca, desde logo, e à cabeça, a entrada no Conselho Económico e Social, a participação na Comissão Permanente de Concertação Social e a participação no Conselho Económico e Social Europeu. Mas mais importante do que estes marcos, mais importante do que alcançar estes objetivos, foi aquilo que a Confederação também participou para a mudança de mentalidades da forma como os portugueses viam a atividade turística, que deixaram de a ver como sendo uma atividade segunda, para passarem a olhar para o turismo como uma atividade económica que muito tem feito pelo progresso e pela criação de riqueza, emprego e coesão territorial e social no país, e que também, graças ao turismo, Portugal e o nosso país têm atingido uma enorme distinção e notoriedade internacionais. Aliás, podemos mesmo dizer que 25 anos envolvidos, Portugal hoje em dia vale muito mais graças e pelo que o turismo tem feito do que valia há 25 anos a esta parte. E, portanto, ainda hoje, a missão ser o organismo associativo da cúpula empresarial do turismo em Portugal e o princípio fundamental, que é promover o desenvolvimento e o crescimento sustentáveis do turismo em Portugal, ainda hoje são desígnios que
na Confederação do Turismo se mantêm atuais. Pena é que os seus objetivos, ou seja, aquelas medidas de mais curto prazo, não incluam, e que no passado já foram mais concretos e não tão difusos como são atualmente, não incluam, até para complementar um pouco a resposta que demos à primeira pergunta, não incluam a criação, ou pelo menos pugnar pela criação de uma Confederação Europeia de Turismo. Marcamos encontro para a semana e até lá, não se esqueça, cuide de si e dos seus.